Fala, cervejeiros, tudo bom? Daniel do Com Cerveja por aqui, trazendo mais uma sacada diária para vocês. Hoje eu quero falar sobre leveduras. Venho aqui para responder a dúvida que nosso colega Deocliciano mandou, e ele pergunta o que ele deve levar em consideração na hora de escolher o fermento para preparar a cerveja dele. Só para contextualizar um pouquinho, levedura e fermento é a mesma coisa, ok? Só denominações diferentes para um organismo vivo, pertencente aí ao reino dos fungos, que é a espécie principal, tá? Sem levar em consideração em leveduras selvagens, enfim, a espécie comercial aí, produzida e domesticada pelo homem é a Saccharomyces cerevisiae, certo? Então, só que acontece, é uma espécie, só que existem dezenas de diferentes cepas de leveduras. Então, de acordo com a cerveja que a gente está preparando, a gente escolhe a cepa aí que melhor se adapta, e é justamente isso que o Deocliciano pergunta. O que ele leva em consideração para escolher, ok? Basicamente, tá, existem 4 características que definem uma cepa de levedura. E a primeira delas é a atenuação. Isso vai definir quanto que a levedura consome de açúcar. Quanto maior a atenuação, maior o consumo dos açúcares. Então, você tem uma cerveja que tem uma maior atenuação, tem menos açúcares residuais no final dessa cerveja. Isso considerando uma fermentação normal, uma fermentação que ocorreu tudo bem, que você cumpriu todos os critérios básicos ali para ter uma boa fermentação, certo? Então, existem cepas que têm uma atenuação alta, média e baixa, certo? Então, cervejas que mantêm mais açúcares no final, residuais, aí depois da fermentação, e leveduras que deixam menos. Um outro parâmetro que a gente também deve considerar quando a gente está pensando na levedura que a gente vai utilizar é a floculação. Existem cervejas que floculam mais rápido e cervejas que demoram mais para flocular. Flocular é o processo das leveduras se aglomerarem, se aglutinarem e decantarem para o fundo do balde fermentador, certo? Então, quanto mais rápido ocorrer isso, maior a floculação. Um terceiro parâmetro aí é a tolerância ao álcool. Algumas cervejas toleram mais álcool e outras menos, maiores níveis, intensidade de álcool, certo? Então, tem cervejas mais tolerantes e menos tolerantes. Então, se você quer fazer uma cerveja que tem um teor alcoólico aí na casa de 9, 10, por exemplo, você precisa de uma levedura que resista ao álcool. Se é uma cerveja na casa de 5, 6, isso não é uma preocupação para você, certo? E o último fator seria a questão de esterificação. Quanto que é a produção de éster dessa levedura. Então, existem leveduras que são mais limpas, essa seria a designação para leveduras que produzem poucos ésteres durante a fermentação, e leveduras mais esterificadas. Então são leveduras aí que durante o processo de fermentação produzem uma maior quantidade de éster, que dá um caráter mais frutado para a cerveja. Então se você quer uma cerveja mais limpa, que não tem muito éster, que puxa mais o lúpulo, você tem que pegar uma levedura limpa, certo? Se você está querendo fazer uma cerveja belga, de repente, você quer bastante éster, bastante frutado de leveduras, você vai pegar uma levedura aí mais esterificada. Então essas são basicamente aí as 4 características que definem as diferentes cepas de leveduras. Mas como que você vai escolher a cepa com base nessas características? Bom, cada estilo de cerveja tem também uma série de características. Então se você olhar no BJCP, por exemplo, de acordo com o estilo que você está se propondo a fazer, você vai ver que ele tem uma FG recomendada, que ele tem um perfil de aromas e sabores, que já te dão um indicativo se tem mais éster ou menos éster. Tem o teor alcoólico, para saber se pode usar uma cepa que aceite muito álcool ou tolere menos álcool aí, certo? Então, com base nas características da cerveja que você vai produzir, você confere se a cepa que você quer também está apta para isso, certo? Também tem diferenças aí de cepas, por exemplo, que produzem cervejas lager e cervejas ales. Então, sempre o estilo que você está pensando em fazer, que você quer fazer, tem aí uma indicação. Então, para quem está começando, quem já está mais avançado, às vezes quer estudar um pouco mais, entender e até fazer testes, ver como que uma cerveja que de repente tem uma indicação aí de uso de uma determinada levedura, ele quer utilizar outra para ver como é que fica. Divide em 2 lotes, fermenta um com uma levedura e outro com outra e vê o resultado disso. Isso é muito bacana, eu sempre recomendo muito que faça esse tipo de coisa para vocês começarem a entender mais sobre a cerveja que vocês estão fazendo. Mas no começo, o mais indicado é pegar o catálogo de leveduras, certo? Do fabricante que vocês têm acesso aí e ver qual que é a indicação. Esse é o jeito mais fácil. Então, se você quer fazer uma Pale Ale, qual é
no catálogo daquela fábrica que você tem, sei lá, fermentes, por exemplo, quais são as opções. Ele vai te dar lá que o S05, por exemplo, é o mais indicado para ales americanas, pouco frutadas. Se você quiser uma ale inglesa, de repente que tem um pouquinho mais de éster, você já pode usar um S04. Se você quer uma cerveja de trigo, o mais indicado já é o WB06. Então varia bastante, mas todos os fabricantes recomendam qual que é. Então no começo é só pegar a recomendação e utilizar. Ok, pessoal? Então espero que tenham gostado da sacada de hoje. Então fica aí a dica para quem está começando. Melhor opção é ir atrás da indicação do fabricante. Ver para qual cerveja que aquele fabricante indica cada cepa de levedura que ele vende. E assim você entende qual que você quer. Talvez não esteja para o exato estilo que você quer, mas vai ter com certeza para o grupo que você está fazendo. Então, se você está fazendo uma Strong Golden Ale, ou uma Blonde Ale, ou uma Triple, provavelmente você não vai ter cepas de leveduras específicas, mas você vai ter uma cepa de levedura que é indicada para ales belga. Então, para qualquer um desses estilos você pode utilizar esse tipo de levedura. Ou leveduras ale americana, que não tem um perfil tão esterificado. Então, se é uma Pale Ale americana ou uma IPA americana, você também está aí com a mesma levedura, certo? Ou se é uma Lager, então você vai ter que correr para leveduras Lager e não leveduras Ale, certo? Mas não tem mistério, tá? Começa aí olhando o que o fabricante indica que não tem erro. Ok, pessoal? Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!